Você já, você já se deparou com aquelas histórias? Você já viu aquelas histórias de pessoas que são muito, vou colocar assim, entre aspas, desprovidas de inteligência, mas ganhou na Mega Sena e torrou todo o dinheiro? Não sei se vocês já viram essa história de pessoas que ganharam muito dinheiro, que ganharam prêmios, que ganharam muito dinheiro. Aí você pensa assim: como que essa pessoa conseguiu ganhar esse dinheiro? E aí, de certa forma, a gente pensa: como que essa pessoa conseguiu vencer na vida? Então, acompanha aqui comigo. Você sabe que você precisa guardar dinheiro, né? E você sabe que você precisa gastar menos no cartão. E aí, mesmo você já tendo diversas coisas, já ter bastante coisa que muitas vezes você nem usa, o que que você faz? Você vai lá e faz mais uma comprinha. E você continua comprando, mesmo você já tendo essas coisas. Ou seja, você sabe o que precisa ser feito, mas você faz? Então, por que que isso acontece? Saber o que precisa ser feito não tem relação alguma com o que acontece dentro da sua cabeça. Uma coisa é o que você sabe que precisa fazer. Outra coisa é você fazer a coisa em si, fazer o que precisa ser feito, fazer em si o que precisa ser feito. Nesse livro, ele conta algumas histórias de gênios que tiveram muita sorte ou foram bem afortunados na questão de conseguir bastante dinheiro, gestores, administradores, pessoas que tiveram muita sorte em conseguir fazer muito dinheiro. E aí ele fala assim, que a pessoa ela pode ser um gênio, mas se ela não consegue controlar as suas emoções, ela pode ser um imenso desastre financeiro. E o contrário disso é uma pessoa comum, como você e eu, que às vezes sem nenhuma inteligência, sem nenhuma ou pouca educação financeira, desde que ela tenha a habilidade comportamental habilidade comportamental, ela é capaz de conquistar muitas riquezas. E por que que isso acontece? Segundo esse carinha aqui, ó, segundo esse livro, ele fala que o sucesso financeiro ele não tem a ver com a inteligência acadêmica, com a inteligência escolar, com o que você consegue desenvolver lá na sua escola, na sua faculdade, com o que você aprende nesses lugares. Ele fala muitas vezes que ela tem a ver com o comportamento. Aí, um fato bastante interessante sobre o comportamento financeiro é que a economia ela não é guiada pelas planilhas e pelos cálculos, pelos diferentes gerenciamentos. A economia financeira ela é guiada pelo comportamento das pessoas. E aí ele diz que a forma como você se comporta em relação ao seu dinheiro pode fazer total sentido para você. A forma como você toma as suas decisões. Vamos colocar um exemplo. Se você financiou um carro, o ato de financiar para você faz total sentido porque você financiou esse carro. Mas para outra pessoa, para mim ou para qualquer outra pessoa, pode parecer uma loucura. Ou quando você toma um risco muito grande, para mim pode parecer uma loucura isso. Isso não faz sentido para mim. Mas para você que tomou aquele risco, dentro da sua vivência, da sua história e da sua realidade, faz total sentido o motivo pelo qual você tomou aquele risco. E dentro da psicologia financeira, para entender um pouquinho mais por que, que as pessoas, por que você, por que eu, por que os brasileiros em forma geral, ou as pessoas de forma geral, se atolam em dívida,
é preciso olhar antes, não para o quanto ela ganha, o quanto ela perde, o quanto. Claro que isso também é importante se analisar, mas o livro fala em específico que antes disso a gente precisa olhar. A gente está falando aqui também sobre pessoas, como no início do vídeo, pessoas que fazem muito dinheiro, que ganham muito dinheiro, né? Aí é preciso olhar um pouco para a história da ganância dessas pessoas. Fatores importantes de serem analisados: a ganância, a insegurança, o otimismo, o medo que cada pessoa carrega dentro de si, porque são esses sentimentos que vai fazer com que as pessoas tomem as decisões financeiras delas. E aí, ao mesmo tempo que é preciso a gente olhar a tabela, estudar retornos, estudar os números, os cálculos e os investimentos, é importante também estudar e analisar como a pessoa assume uma dívida e como aquela dívida afeta nos sentimentos. Imagina assim, você assumiu uma dívida, uma grande responsabilidade, uma dívida muito alta. E aí você não consegue pagar essa dívida. Qual é o sentimento? Ou está chegando próximo ao prazo de pagamento dessa dívida e você não tem o valor dessa dívida em mãos. E aí qual é o sentimento que gera quando você não tem? Quais são as decisões que você vai tomar quando você está com o valor para pagar a dívida e quando você não tem o valor para pagar a dívida? O que isso gera e qual é a tomada de decisão que você vai ter de acordo com este cenário? O livro fala bastante sobre isso. E isso é uma das coisas que a gente vai falar nos próximos vídeos. Por quê? Porque talvez você tome decisões pautadas não no dinheiro que você tem, mas na necessidade que você tem de conseguir dinheiro. Isso a gente vai falar, tá? Então, logo, né, segundo ele, o que ele fala é que o sucesso financeiro, ele é muito mais, ele é muito mais, ele não é tanto uma habilidade técnica de como você sabe guardar ou não guardar dinheiro, mas ele não é muito aquela habilidade, eu sei investir na B3, eu sei sobre fundos de imobiliários, renda fixa, tesouro, essas coisas todas. Ele é muito mais sobre o seu comportamento do que o seu conhecimento técnico em si. Mas sobre o comportamento, nós vamos falar sobre isso e para você identificar o seu comportamento nos próximos vídeos, tá bom? É isso, segue o próximo que a gente continua falando. Um beijo.